Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A deputada Carla Zambelli foi presa hoje na Itália. Zambelli, que tem dupla cidadania, tinha se refugiado no país europeu após ser condenada no Brasil a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Poder Judiciário. A decisão sobre a extradição cabe às autoridades italianas, que vão decidir em 48 horas se ela será extraditada ou não, se permanecerá presa ou não. Isso pode criar um novo conflito com o Brasil. Basta lembrar que Lula deu proteção política e se negou a extraditar o terrorista Cesare Battisti, condenado por 4 homicídios no fim dos anos 70 na Itália. Battisti só foi preso depois de Lula deixar o poder durante o governo de Michel Temer. Bom, para a gente conversar sobre esse e outros temas importantes do dia aqui no Última Análise, temos aqui no estúdio 2 convidados, professor e economista José Pio Martins. Tudo bem, Pio? Bem-vindo novamente. Prazer tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, prazer é meu. E também a Anne Dias. Tudo certo, Anne? Boa noite, Tosi. Tudo ótimo. Obrigada. Um prazer estar aqui novamente. E no telão, nós temos a Júlia Luci, cientista política, novamente conosco. Tudo bem, Júlia? Hoje o Marcília vai faltar, não fará dupla contigo, mas teremos o prazer da sua companhia solitária, mas não tanto, no telão. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite, Tosi, Anne, nosso colega, um prazer estar aqui. A prisão da deputada Carla Zambelli não é uma sentença imediata de extradição, né? Ela, se vai ser extraditada ou não, vai depender das autoridades italianas. A Itália, é bom lembrar, tem um governo de direita e o Brasil um governo de esquerda. E mais do que isso, no passado, como dissemos há pouco, Lula se negou a extraditar o companheiro Cesare Battisti, condenado na Itália por vários homicídios. Eu começo perguntando, né, como que vocês analisam a situação da Carla Zambelli e esse constrangimento que vai criar na diplomacia entre os dois países, lembrando desse histórico que o Brasil tem do Lula com o Cesare Battisti. Você se lembra bem desse episódio, né, professor Pio? Pois é, aliás, curiosamente, nesse dia eu estava em Brasília. A rigor, o presidente Lula, digamos assim, negou a extradição do Cesare Battisti no último dia do governo dele. E depois do CONARE, que era aquele conselho lá que tratava dessa questão, ter sido favorável à extradição. Bem, o processo andou, passou para o STF, jogou para o presidente da República. Aquele STF, na verdade, preferia não decidir e deixou nas mãos do Lula. E o presidente Lula, na época, simplesmente negou. E sabemos que era um caso de crimes absolutamente provados, provas robustas, não eram provas, digamos assim, frágeis. No final das contas, ele até confessou, né? E 4 assassinatos, me parece que esse era o total. Então, a rigor, foi um vexame, né? Pois é, Anne, cria um constrangimento, né? Porque a acusação contra a Carla Zambelli é bem mais leve do que se tinha contra o Cesare Battisti. E o Lula protegeu o Battisti. Agora ele vai querer que as autoridades italianas mandem imediatamente a Carla de volta para o Brasil? Completamente, né? Então, vamos até voltar um pouquinho. Por que a Carla Zambelli agora está sendo condenada? Muitas pessoas acham, inclusive, que é por conta daquela situação da arma, que ela estava armada um dia antes da eleição. Mas não é isso, né? Ela está sendo condenada porque, em tese, ela mandou um hacker atacar o sistema da CNJ e fazer aquela sentença, até que viralizou na época, que é Alexandre de Moraes manda prender Alexandre de Moraes. Ou seja, uma piada por si só a sentença. Claro, não é legal invadir um sistema da CNJ, ela tem que ser punida. Mas 10 anos de prisão, perda do mandato, agora procurada pela Interpol, presa na Itália. É algo bem complicado, bem diferente do caso do Cesare Battisti. E a Carla Zambelli, ela tem cidadania italiana, né? O Brasil tem um acordo com a Itália em que a Itália não extradita cidadãos italianos se for por conta de crime político. E agora cabe a Carla Zambelli comprovar esse crime político, né? E não necessariamente outro tipo de crime. Vai caber a defesa da Carla Zambelli comprovar isso. E aí, em caso da Itália entender que se trata de um crime político, é possível que não extradite realmente. Ela mesma disse, eu vi um vídeo dela hoje falando que ela prefere ser condenada, se for para cumprir pena na Itália, porque ela sabe que lá
tem democracia, que ela vai ser tratada diferentemente. Aqui no Brasil a gente sabe de casos de prisioneiros políticos, por exemplo, no dia 8 de janeiro, que estão até hoje em situações precárias, não tem alimentação adequada, tem caco de vidro na comida, tem 150 mulheres para dois vasos sanitários. Então, ela já vinha falando, a gente até entrevistou ela aqui na Gazeta, no Café com Gazeta, e ela falava tudo isso. A gente entrevistou ela logo após que saiu a sentença de 10 anos. Ela falava, se eu for presa no Brasil, na verdade ela só falava, se eu for presa, ela não cogitava viajar naquela época, as condições vão ser terríveis, porque a gente sabe como funciona o sistema, ainda mais eu sendo de direita. Eu vou sofrer muito numa cadeia, foi bem intensa aquela entrevista. Então agora ela diz que prefere cumprir pena na Itália e talvez ali até a defesa consiga recorrer e reverter alguma coisa. Pois é, Júlia Luci, não tem como a gente não lembrar do caso do Cesare Battisti e fazer esse paralelismo, né? Até para as pessoas ponderarem sobre pesos e medidas e diplomacia entre Brasil e Itália. Sim, o Cesare Battisti, ele era um ativista de extrema esquerda na Itália. Ele, de fato, assassinou 4 pessoas. Posteriormente, ele acabou confessando esses assassinatos. Ele, inclusive, em um dos casos, ele invadiu uma relojoaria, uma loja de joias, o dono da loja de joias, porque ele, por ser um burguês explorador, ele merecia morrer. E nessa ocasião, o dono da loja reagiu, e nessa troca de tiros, o filho do dono da loja, que estava lá presente, com apenas 15 anos, acabou tomando um tiro na coluna e acabou ficando paraplégico. Então, é desse tipo de crime que nós estamos falando quando a gente comenta sobre Cesare Battisti. E ele, italiano, ele inicialmente fugiu para a França, só que na França ele não pôde mais continuar por lá, e aí ele foi para o Brasil, ele veio para o Brasil, ele entrou no Brasil com documentos falsos, e aqui permaneceu durante alguns anos, quando o governo italiano solicitou a extradição para o território italiano, para que lá ele pudesse cumprir essas penas. O governo Lula, à época, negou a extradição dele, porque alegou ser crime político. Quando a gente fala sobre extradição, uma coisa que nós precisamos observar, inclusive isso é fundado na própria Constituição Federal Brasileira, existe um acordo em que é necessário haver reciprocidade de tipo penal para você poder extraditar uma pessoa. É exatamente por isso, por exemplo, que o Oswaldo Eustáquio não foi extraditado da Espanha para o Brasil, porque na Espanha não há crime de opinião. E a defesa dele conseguiu provar que ele estava sendo processado e perseguido por emitir as opiniões dele. Então, num flagrante crime de opinião. E lá na Espanha não existe. Assim como no Brasil também não existe esse tipo penal, né? Mas na prática, o que nós estamos observando é que as pessoas aqui no Brasil, se forem vinculadas à esquerda, e a depender do que falam e contra quem, elas acabam sendo enquadradas em outros tipos penais e a partir daí elas são processadas e condenadas. Eu posso aqui, fazendo um parêntese ainda maior, lembrar do caso do deputado Daniel Silveira, que fez um vídeo criticando o Supremo Tribunal Federal e propondo a prisão de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e por causa desse vídeo, ele foi enquadrado no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ou então no crime que trata do impedimento de funcionamento de poderes públicos, né? E aí, gente, o grave da história do deputado Daniel Silveira, ele foi declarado preso e quando a Câmara precisou analisar se ele perderia ou não o mandato, foram apenas 130 deputados que não apoiaram a perda do mandato dele. Então, no caso da deputada Carla Zambelli, como a Anne falou, se a defesa conseguir provar que ela foi condenada dentro de um crime político, aí pode ser que ela tenha, assim, uma expectativa de não ser extraditada. A minha opinião é que vai ser bem difícil provar isso,
porque o processo que ela foi condenada, que é exatamente invasão, hackeamento de um sistema, de um órgão público, existe uma certa distância em relação ao que seria um crime político. A fragilidade, aí talvez em termos de forma processual, a fragilidade deste processo em que resultou a condenação dela recai no fato de que a única prova que sustenta essa condenação é o depoimento do hacker. Então, se ela conseguir provar isso, que ela não teve uma oportunidade real de ampla defesa de contraditório, ou então que neste caso não houve um apreço à apresentação das provas dela, então talvez ela consiga se colocar como uma presa política e tentar permanecer em território italiano. Agora, é necessário falar que a perda do mandato só será definida pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, mesmo que ela permaneça presa na Itália, na hipótese de ser extraditada para o Brasil ou não, a Câmara ainda tem que deliberar se ela perde ou não o mandato. Professor Pio, quer fazer um comentário? Não, eu não sou advogado, temos duas advogadas brilhantes aqui, mas só uma observação em relação ao que a Lucy falou. Você sabe que mesmo quando o crime é tipificado direitinho e quando as provas são robustas, há no direito uma coisa essencial, que sem ela não existe sistema judicial decente, que é a noção das proporções. Veja, até no Tribunal de Nuremberg, dos 24 julgados lá, 2 foram inocentados. Eu sou da área econômica, o ministro das Finanças de Hitler, Schacht, foi inocentado. Por quê? Porque individualizaram todas as condutas em relação àqueles crimes horrendos julgados no Tribunal de Nuremberg e verificaram que ele, na verdade, não tinha nada, enfim, todas as provas lá, e é importante isso, no Tribunal de Nuremberg, onde foram julgados os carrascos nazistas, 2 que estavam lá como réus, dos 24, foram inocentados. Isso é noção das proporções. Tosi, quando nós não colocamos as proporções dos crimes no Poder Judiciário, ele deixa de existir. Aliás, na verdade, quando se fala em dosimetria, tipificação de crime, tudo isso tem a ver com os fatos, com os crimes e com suas proporções. A Júlia lembrou bem a história do César Batista. Quando você tem lá numa consequência, por exemplo, um jovem de 15 anos que fica paraplégico em relação àquela coisa absurda do César Batista, tudo aquilo interfere todo o ambiente, o crime, as consequências, na noção de proporções. Se não tiver mais noção, esse é o problema de julgar de uma vez só manadas. Porque, claro, se você tem 1000 pessoas para julgar, você só julga a manada, você não individualiza a conduta, e aí você põe no cárcere um autista, um morador de rua, uma mulher que está com 74 anos em cadeira de rodas, uma moça que passou por lá e não entrou em lugar nenhum e pintou um batom. Isso é, na verdade, o antidireito, a antijustiça, o antissistema judicial decente. Apesar da desculpa do crime multitudinário que é usado, né? O crime da multidão, então, sendo da multidão, a pessoa está ali, assumiu o risco de que aquelas pessoas estavam cometendo um crime, topou estar junto, não importa se ela foi lá, invadiu, quebrou, ou se ela estava só pintando a estátua, entra tudo no mesmo rol. Isso vai contra o senso de justiça, já como você disse, que foi muito bem cuidado e zeloso no julgamento de Nuremberg, né? E há uma coisa mais grave ainda. É possível que numa multidão daquele tamanho possa ter acontecido, ou certamente aconteceu, que alguém estava lá passando por lá sem ter participado nem do começo, nem do meio, nem do fim. Apareceu numa foto e de lá foi para a cadeia, depois de passar por todo aquele processo. Isso não é sistema judicial de um país que se diga decente. Em qualquer situação de tumulto, né, a gente precisa lembrar, as pessoas sabem disso, tem a turma do deixa disso, né? Ó, pessoal, não faça isso, não faça aquilo, né? Com certeza, em 8 de janeiro tinha gente dizendo ali, ó, calma, não faça isso, o que você está fazendo? Está quebrando e tal. Estava ali, foi arrolado, está pagando junto pelo tal do crime multitudinário. Agora uma pergunta para vocês. É difícil de entender a escolha da Carla Zambelli de se refugiar lá na Itália. Ela estava exilada, já estava nos Estados Unidos, resolveu ir para a Europa.
Existiria um lugar mais seguro para ela do que o solo americano, né? Porque o governo Trump não mandaria prender a deputada e a entregaria para as autoridades brasileiras, me parece, não nas circunstâncias atuais. Mas o que pode ter levado ela a fazer essa escolha, né, de ir para a Itália? Só a cidadania? Ou quem sabe também a ideia de que, olha, eu sou cidadã italiana, vou exercer meus direitos e se quiserem me prender, vai ser uma coisa de repercussão entre dois países das quais eu sou uma cidadã. Talvez possa ser um ato pensado dela. Chutando imaginar, aqui, eu né? acho que foi isso, né? Ela diz mesmo também nas entrevistas que é o fato dela ser cidadã, ela se refugia lá até com essas prerrogativas, né? Esse acordo que tem entre o Brasil e a Itália, um tratado, ele privilegia o cidadão italiano para não extradição em alguns casos, né? Ela vai buscar aí o subterfúgio desses casos. Mas eu acho que a estratégia dela, o cálculo foi esse. Me sinto mais segura sendo cidadã italiana. Tanto é que agora ela diz, se for para cumprir pena, prefiro cumprir na Itália, porque eu sei que aqui eu terei o direito penal cumprido dentro da prisão. Porque isso é algo importante também de falar. A gente está agora falando bastante de Felipe Martins, né? E ele fala nessa audiência dele que ele ficou dentro de uma cadeia sem iluminação. E de acordo com um tratado internacional que o Brasil assina, isso também é considerado tortura, tá dentro de uma cadeia sem iluminação. Então a Carla Zambelli com certeza estava com medo de todo o tratamento penal que ela teria dentro de uma cadeia no Brasil, tendo em vista essas pessoas presas políticas, né? Não necessariamente uma prisão política, mas o Felipe Martins é um dos casos, todas as vítimas do dia 8 de janeiro são casos de pessoas com todos os maus tratos possíveis dentro da prisão. E daí cadê a turma que defende direitos humanos, direito dos presidiários? Aí a gente não escuta falar, né? Quando essas pessoas mais da direita que estão presas, aí a gente não vê esse pessoal que defende direitos humanos também defendendo essas bandeiras. Ela, como eu disse, Júlia, ela esteve nos Estados Unidos, mas optou em ir para a Itália, talvez já imaginando que haveria esse, digamos, showdown entre Itália e Brasil em função da extradição dela ou não. Eu acho que a escolha da deputada Carla Zambelli é até meio polêmica, que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que ela agiu certo, porque a gente infelizmente, tá difícil, né, de acreditar na aplicação das leis aqui do Brasil. A Anne está comentando da tortura, né, que foi submetido o Felipe Martins. Ele foi submetido a uma tortura. E não poderá haver pena de tortura no Brasil. Essa é uma garantia do artigo 5º, é um dos incisos do artigo 5º, portanto, cláusula pétrea no Brasil. Nenhum preso poderá ser submetido à tortura. E é tão grave o caso do Felipe Martins que ele foi isolado dos outros, ele foi colocado numa solitária, em outro momento ele foi colocado junto a presos de altíssima periculosidade, tudo isso deliberadamente para colocá-lo numa situação de fragilidade emocional e ele acabar entregando coisas durante os seus depoimentos, só que ele não entregou, porque não tinha o que entregar, mas, né, a gente sabe que às vezes algumas pessoas acabam falando ali, reproduzindo as sugestões que chegam ao ouvidinho delas, para ver se de repente, de uma certa maneira, ela se livra daquilo que ela está vivendo. Deve ser péssimo ser torturado e ser constrangido por autoridades policiais, assim, eu não consigo nem imaginar o que seja isso. E Felipe Martins resistiu e agora aparece como uma pessoa que é um verdadeiro exemplo de toda falta de aplicação do direito no Brasil. Então, por que eu concordo com a atitude da deputada Carla Zambelli? Porque, na prática, ela ganhou tempo. Porque se ela tivesse permanecido no Brasil, por óbvio, ela já teria sido presa. E as pessoas também morrem nas prisões, né? A gente tem o caso do Clesão, que é o mais emblemático, mas não foi o único preso do 8 de janeiro que faleceu. Então, entrar numa prisão não é apenas sofrido, mas é um risco de morte real. Na Rússia, por exemplo, se você é opositor, se você for preso, você pode saber que você vai morrer. Sergei Magnitsky é o nome de um preso, foi preso na Rússia, era um opositor, era um jornalista opositor que fez uma série de denúncias de corrupção, foi preso no crime que seja e acabou morrendo lá. Então,
Isso é sério, gente. É que a gente está vivendo um estado de coisa tão absurdo no Brasil que a gente, quando comenta as coisas, parece que a gente está falando de teoria da conspiração, mas não tem nada de teoria da conspiração. Isso é você conhecer fatos e fazer conexões com o que acontece no mundo. Ah, mas isso ia acontecer com ela aqui no Brasil. Eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo que a partir do momento que você está no sistema penitenciário, você corre sérios riscos de vir a falecer. Eu estou afirmando isso. Não estou falando que iria acontecer, estou falando que existe um risco. Que fique muito claro. Então, ela foi para os Estados Unidos, fez uma ponte para a Itália. Por que eu acho mais acertado também a Itália? Porque ela tem cidadania italiana. Né? Então, talvez a Itália tenha algum tipo de proteção adicional aos seus cidadãos. Aqui no Brasil há. Né? Brasileiro nato, por exemplo, não será extraditado. Então, se eu sou uma brasileira nata, se eu cometo um crime nos Estados Unidos e venho para cá, não extradita, não. Então, eu não sei como é o que acontece na Itália se existe uma proteção adicional ao cidadão italiano. Ela não é nata, ou talvez seja, enfim, mas ela é cidadã americana e, ao que me consta, ela não é cidadã americana. Então, ela goza, sim, de uma proteção adicional por estar no território italiano. A gente sabe também que a primeira-ministra da Itália é uma mulher de direita, é uma mulher que inclusive, tem uma relação próxima com o presidente Trump, com Javier Milei, sabe da situação do presidente Bolsonaro. Então, assim, se houver algum tipo de movimento em que possa haver a participação do Poder Executivo italiano, eu acredito que será no sentido de auxiliar a defesa da deputada Carla Zambelli. Então, assim, agora, gente, talvez a Carla já estivesse antevendo essas ações que viriam do governo americano. Porque vocês podem observar que desde que houve a suspensão dos vistos, de alguns vistos dos ministros do Supremo, algumas coisas começaram a ficar diferentes. Né? A gente teve uma divergência na decisão se deveria prender o presidente, se as medidas cautelares faziam sentido ou não. A gente teve a decisão de não prisão do presidente do presidente Jair Bolsonaro, mesmo que ele tenha desrespeitado as medidas contra ele. Então, pode ser coincidência, mas o fato é que desde que houve a suspensão de alguns vistos, situações meio anômalas começaram a acontecer aqui no Brasil. É ministro que se furtou a dar a declaração, né? Então, na prática, ela ganhou um tempo. A situação hoje, jurídico-política no Brasil, já é diferente, e isso pode trazer repercussões, sim, no caso prático da deputada Carla Zambelli. Então, eu vou ser aqui um pouco petulante. Eu acho que uma das questões importantes na vida de um povo, na vida de uma nação, é aprender com todos os seus erros. E para aprender tem que ir além, digamos assim, das questões conhecidas do dia a dia. Veja bem, a Carla Zambelli deve ter passado por pilhas de problemas e noites sem sono com seus advogados para tomar a decisão de ficar lá ou de ir para a Itália, não ficar nos Estados Unidos e muito menos de vir para o Brasil para cumprir aqui. Por que razão se prende uma pessoa? Há pelo menos 4 razões essenciais. A primeira é o seguinte: a sociedade, à medida que vivem pessoas juntas no mundo, faz um contrato social e tem um contrato, até não precisaria nem ser escrito, né, de direito consuetudinário, de não agressão. Então, quando alguém comete uma agressão, comete um crime, esse alguém, na verdade, transgrediu. Então, uma das razões é recolher essa pessoa a uma prisão por causa da transgressão que ele fez do contrato social. A segunda razão é para impedir que o condenado continue cometendo aquele mesmo crime. É o caso de um sujeito que é um serial killer, um exemplo bom, né? Ele mata um, mata dois, você prende e, em certos países, prende pelo resto da vida, para ele nunca mais, para a sociedade não correr o risco dele matar mais uma pessoa. Então, é uma segunda razão para impedir. A terceira razão, e essas razões podem se somar, é para reeducar. Aliás, o ex-ministro Marco Aurélio, muito educado, fala bonito, quando ele era ministro, ele não falava em preso, nem prisioneiro, ele falava muito reeducando, os reeducandos daqui, os reeducandos de lá. Então, quer dizer, a ideia é o seguinte: o sujeito é humano e o humano tem defeitos, então cometeu um crime, recolhe a uma prisão e durante um tempo ali ele vai ser reeducado para ser depois colocado em libertação
e conviver educadamente com a sociedade, né? Foi reeducado. E existe uma quarta hipótese, que o mundo é a que mais o mundo praticou e a que menos se fala como aceitação, que é a vingança. É a lei de Talião. Você matou uma pessoa, então talvez a pena maior que podemos atribuir a você é matar você. Mas há mortes violentas que são torturantes e mortes que são leves. Se você mata um sujeito em 3 segundos, ele não sofre nada, deixa de existir, mas não sofre nada. Em 1764, as advogadas aí sabem, um sujeito chamado César Beccaria, ou Beccaria, publicou uma obra chamada Dos Delitos e das Penas. Incomodado, ele era até jovem, em 1764, publicou um livro para discutir exatamente isso. Então, veja, o Brasil é um país, eu vou ser aqui até meio azedo, ainda selvagem em relação a essas questões. E é exatamente essa selvageria, é um atraso social e histórico tão monumental que leva uma pessoa a tomar talvez a decisão errada por causa exatamente desta visão que se tem do Brasil. Então, eu quando olho a Carla Zambelli, é claro que ela não deve ter tomado essa decisão de ir para a Itália, muito menos de ficar lá em 10 segundos. Ela deve ter discutido isso com familiares, com juristas, com conselheiros, com história da Itália. Esse é outro problema dessas condenações de manada. Condenação de manada é aquilo que fizeram lá na Ucrânia, Stalin fez, matou em 2 fomes, a Ucrânia perdeu lá 7, 8 milhões de pessoas. E, na verdade, mas nós não estamos em regime de guerra, ainda se justificava porque havia guerra, aquela coisa toda. Então, na verdade, eu digo, o Brasil está, do ponto de vista civilizatório, nesses episódios, regredindo. E o que é pior, regredindo no ato de supostamente praticar justiça em função dos episódios que aconteceram. É muito triste. E veja como o Brasil não é para amadores, né? Porque a Carla Zambelli ficou nessa situação de constrangimento, né? Decidir, afinal, se fica aqui e corre o risco de ser condenada e ser presa numa realidade brasileira, que é até selvagem para quem vai preso. Mas quem é um pouco mais malandro, como o hacker, que foi condenado junto com ela por causa dessa invasão, ele já encarou de outra forma a prisão brasileira. Olha só, a notícia que saiu até ontem. O hacker Walter Delgatti, é o nome dele, anuncia plano de lançar a empresa de bet com o ex-jogador Robinho, que está preso com ele em Tremembé. Falaram, assim que houver a progressão de pena, o hacker vai usar todo o conhecimento que ele tem dessa área, com a fama do ex-atleta, e bora ganhar dinheiro, bora lançar uma bet aqui no Brasil. Então, o camarada que é mais malandro já está pensando ali na frente, imaginando que daqui a pouco as coisas se abrem novamente para ele. Como é emblemático no Brasil, né? A gente acompanha o noticiário e quantas vezes nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente não ouviu o nome do doleiro Alberto Youssef envolvido em escândalos, né? Ele é preso, ele é perseguido, ele responde a processo e dali a pouco está lá de novo o doleiro envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro, de esquemas de corrupção no país. Então o Brasil não é para amadores nesse sentido, né? A Carla Zambelli se refugiou, mas o hacker já está pensando em empreender com a fama que obteve. É que os presos são precificados. E ele sabe disso, o hacker. Ele não tem preço. Ele é um qualquer. Diferente de você prender um ex-presidente da República, um ex-ministro de Estado. Bom, vamos falar agora de um outro tema. Vamos girar os assuntos aqui no Última Análise. O tarifaço do governo Trump, que chega com toda a força na sexta-feira, salvo haja uma mudança de rumo aí que as coisas estão tomando. Depois de provocar intensamente o Donald Trump dizendo que ele não é imperador do mundo, que é um irresponsável e que ninguém manda no Brasil, o presidente Lula passou os últimos dias num esforço, até dá para dizer desesperado, para abrir algum canal de diálogo com os americanos. Todos os movimentos foram em vão. As portas simplesmente estão fechadas. Numa última cartada, o Itamaraty tenta costurar um telefonema de Lula para Trump, mas primeiro quer garantias de que o brasileiro não vai ser esculhambado pelo americano, né? Porque, lembrando o caso do Zelensky, que o Trump não poupou críticas diante das câmeras para o presidente da Ucrânia. E isso me faz lembrar aquela situação dos filmes, né? Que a pessoa está numa situação desesperada ou prestes a ser preso e fala para o delegado, posso fazer meu telefonema? Posso dar um telefonema? Né? É o telefonema da hora da morte, da hora da prisão, de uma hora gravíssima, né? Esse telefonema, nessa altura,
como que seria um telefonema desses? Talvez não duraria muito tempo, né? Porque o Lula não fala inglês, tem que ter tem que ter um tradutor ali. Mas eles partem do princípio, e eu vou ouvir já a Júlia Lucy que está rindo lá, eu quero saber por que você está rindo, Júlia. Como é que vai ser essa conversa? Quanto tempo vai durar? Eu pensei assim, Lula vai querer oferecer uma pinga, vai dar um prato de jabuticaba, e para ele é isso. É dessa maneira que ele trata o nosso país, né? As relações internacionais brasileiras, é nesse nível. Então, assim, imagina que tipo de coisa que esse senhor falaria. Ele não consegue falar nem o português. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que a ideia é combinar essa conversa antes, né? Porque o Lula, como eu disse aqui, não enfrenta aquela saia justa com o Trump, como aconteceu com o Zelensky. Para Haddad, nessa conversa, eu abro aspas aqui, não pode haver sentimento de viralatismo nem subordinação. Agora, viralatismo, subordinação, são temas, frases, provocações que têm sido usadas nesse relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, dizendo assim, ó, a gente tem que mostrar para eles que nós somos soberanos, que aqui quem manda somos nós. Começando a conversa nesse nível de condições, né, perante o interlocutor americano, se é que existir esse telefonema, tem como progredir muito? Você chegando lá, ó, vamos conversar, mas quero dizer para você que nós somos soberanos e não aceitamos nada do que você está fazendo. A conversa não vai progredir muito. Assim, quando essas tarifas foram aplicadas, tudo que a gente esperava era uma estratégia diplomática vindo do governo federal, né? Ir para Washington, mandar o Mauro Vieira, o ministro de Relações Internacionais, para Washington para sentar e conversar, o Celso Amorim, que é o segundo ministro de Relações Internacionais, mas não foram. Inclusive, o Mauro Vieira foi ontem para Nova York, num evento da ONU, para discutir Israel e Palestina, e não foi para Washington, que é aí 4, 6 horas de metrô de Nova York, ele não foi para ter essas conversas. Isso porque, na minha visão, essa estratégia do Lula, na verdade, todo esse tarifaço, ele veio aí como um prato cheio para ele no momento em que a popularidade estava em baixa. O que ele quer é colocar o Trump como o inimigo do povo brasileiro, a pessoa que tarifou, que é amigo do Bolsonaro, aí o grande opositor político do Lula, e o Trump e o Bolsonaro que estão fazendo isso contra o Brasil. Então, todas as ações do Lula, se a gente for ver depois, inclusive ontem teve uma fala dele falando que os Estados Unidos está agindo pior do que a União Soviética. Pensa, o Lula fala isso ontem. Como que alguém quer negociar com o outro lado falando que você é pior que um dos piores ditadores que existiram na face da Terra, que foi Stalin, enfim, e essa turma aí que liderou a União Soviética. Foi o que o Lula falou ontem. Aí hoje ele fala para a imprensa que ele quer ligar para o Trump. Ele falou algumas vezes que ele liga e ninguém atende. Quando estourou o tarifaço, ele deu outro discurso, falou que nunca tinha falado com o Trump até então, porque não tinha assunto para falar com o Trump. Veja só, a gente está falando de um país que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Como é que um presidente não conversa com outro sobre qualquer assunto que seja? Esse tipo de agenda deveria ter sido conversada desde o início do mandato, mas não foi. Então deveria ter sido conversado desde que estourou o tarifaço. E também não foi, porque a estratégia do Lula é essa, é colocar toda a culpa em volta do Trump. E aí isso também é um efeito aí da ciência política. Eu acho que até o nome é Rally Around the Flag, uma coisa assim, que aconteceu também no Canadá. No Canadá, o Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, ele estava com uma popularidade baixa, um ministro de centro-esquerda, renuncia, e aí o partido dele estava afundando em popularidade. Daí veio o Trump e colocou tarifa, falou que ia anexar o Canadá e comprou essa briga contra o Canadá. Aí o que aconteceu? O povo se uniu em torno do Trudeau e elegeu o sucessor. Então é isso que o Lula quer fazer agora. Por isso que ele não negocia, essa ligação aí é de fachada, ele sabe que as tarifas vão vir, ele sabe que a economia vai afundar, e é a estratégia dele para colocar a culpa no Trump e no Bolsonaro e falar que ele é o patriota, o nacionalista, o salvador do Brasil. E é por isso que a gente tem que ficar falando isso, porque essas tarifas são um efeito de uma política internacional liderada pelo Lula desde o início do mandato. Foi o Lula que se aliou a todas as ditaduras, foi o Lula que criticou os Estados Unidos quando os Estados Unidos atacou o Irã, foi toda a política internacional liderada pelo Lula foi de oposição ao Trump. Não é culpa do Eduardo Bolsonaro nem do Jair Bolsonaro, a culpa é de uma política internacional do Brasil numa má liderança do Lula que colocou a gente em oposição ao nosso segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Uma diferença no caso canadense com o brasileiro é que a gente está há 1 ano e meio praticamente da eleição, né?
vai rolar muita água por baixo dessa ponte e o xadrez político aí pode, e econômico, né, pode ter consequências pesadas e que mexe com a política, né? A economia vai também, o rumo da economia vai ajudar a definir o voto dos eleitores, se afinal essa história de rally around the flag, né, de regimentar todos ao redor da nossa bandeira para defender o nosso país, isso no Canadá colou porque estava muito perto da eleição, deu certo. Agora a gente tem 1 ano e meio até a eleição e sexta-feira começam as sanções. Até ia comentar aqui, vou adiantar, integrantes do governo Lula, de ministérios da área econômica, disseram que venha logo essas sanções aí, porque senão a gente fica sofrendo por antecipação. Saímos do campo das hipóteses, do que vai ser e podemos precificar esse impacto e vamos resolvendo as coisas e, digamos, acionando mecanismos de proteção. Só que não é assim, né? Todo o impacto não vem de uma vez, né? Ele vem de uma forma progressiva e como uma bola de neve, não é, Pio? A bola de neve vai rolando e vai aumentando o tamanho e o impacto de sanções tão fortes como de 50% do tarifaço americano não é assim. Na sexta-feira, no sábado, a gente tem o preço disso e na segunda já temos todas as medidas que vão nos salvaguardar. Tosi, você sabe que eu tenho verdadeira ojeriza de discutir esse assunto, porque, primeiro, ele é eivado de muito desconhecimento, muita ignorância. Olha, eu costumo dizer que quando eu tinha 24 anos, que eu entrei em universidade para dar aula de teoria econômica, eu achava que eu tinha uma boa formação em econômica, e aí, por uma certa arrogância de um garoto de 24 anos, sempre que eu olhava um problema econômico, uma recessão econômica, por exemplo, eu olhava sempre do ponto de vista contábil, financeiro e econômico. À medida que eu fui amadurecendo, os cabelos foram ficando brancos, eu falei, pera lá, as coisas são mais complexas. Um fenômeno econômico, só para citar o caso de uma recessão, que é um drama num país, cai a produção, há desemprego, eu aprendi que uma recessão econômica é um fenômeno econômico que tem sim causas contábeis, financeiras e econômicas, porém tem causas políticas, jurídicas, culturais, sociológicas, geopolíticas e inclusive até eu diria religiosas. Então tudo isso passa por fenômenos econômicos quando são macroeconômicos, quando pegam a nação inteira. Um fenômeno como esse, bom, esse é um primeiro problema de você entender que as coisas são assim. Um segundo ponto é quando você pega um fenômeno como esse, em que o presidente Trump, no dia 2 de abril, põe aquele painel e anuncia para mais de 150 países lá uma tabela de tarifação, a primeira pergunta que um governo minimamente responsável e com um mínimo de competência técnica faria era se colocar no lugar do outro e perguntar por que é que ele está fazendo isso. Esqueça briguinhas de quintal, palavrórios inúteis, xingamentos estúpidos, coisa de gente analfabeta. Ele iria se perguntar por que é que ele está fazendo isso. Entendendo as razões do outro para fazer isso, entendendo as razões do presidente dos Estados Unidos para impor naquele dia 2 de abril aquela tabela, seria possível você tirar algumas conclusões úteis para atuar naquilo que lhe interessa. E você poderia fazer uma segunda pergunta. No que concerne ao nosso país, por que é que ele está fazendo exatamente daquele jeito, com aquelas proporções, com aquele percentual? Por que razões? Que razões eles podem ter pensado sobre nós para impor isso aí? Essa história do Brasil ficar pregando o abandono do dólar, a aliança com o BRICS, essa história do Lula ficar xingando o presidente, tudo isso afetou. Mas tem muito mais. Eu me lembro que às 3 da tarde surgiu as tarifas, e aqui eu vou encurtar um pouco o comentário, e eu recebi alguns telefonemas de rádios aí para fazer comentário. Porque 2 horas depois, todo mundo estava comentando e já dando entrevistas dizendo as razões. Eu falei, olha, enquanto eu não estudar, primeiro, o que foi anunciado nessas 2 horas aí do presidente dos Estados Unidos, e enquanto eu não estudar o que foi anunciado e por que foi anunciado, eu não vou dar palpites nisso. Eu preciso estudar o problema. Pois bem, eu pesquisei. Lá nos Estados Unidos tem a figura do Conselho de Consultores Econômicos do Presidente da República. O chefe desse conselho chama-se Stephen Mayer. É um grande economista, muito preparado tecnicamente. E eu disse, espera um pouco, será que o Trump fez isso sozinho? Claro que não. Aquilo é uma máquina infernalmente grande e sofisticada, o governo norte-americano.
E eu, enquanto não encontrei 41 páginas em inglês, porque em português dá muito mais, a língua é mais comprida, em que ele fez, até ficou conhecido como documento de Mar-a-Lago, em que ele fez todo um arrazoado, um estudo, o membro, o presidente do Conselho de Consultores Econômicos não tem poder executivo, ele não tem poder decisório, ele é um assessor, um consultor, um orientador. Naquele documento tem toda a explicação teórica para aquele anúncio, porque foi a primeira coisa que eu me perguntei, por que é que o presidente dos Estados Unidos anunciou isso? Não é pelo jeito de ser pessoal do presidente, do Donald Trump, não. E eu li aquele documento e comecei a entender as coisas. O Brasil, em nenhum momento, nenhuma autoridade, nem Haddad, nem Celso Amorim, nem Mauro Vieira, ninguém, e muito menos o presidente Lula, que se tivesse lido aquilo nem teria entendido, sequer mencionou aquele conjunto de causas pelas quais os Estados Unidos lançaram aquele programa, certo? Aquele tarifaço. Pois bem, no momento que aquilo aconteceu, o Brasil estava lá naquela planilhona com uma tarifa de 10%, porque é mais ou menos a tarifa média que o Brasil cobra, porque tarifa tem um problema. Se você tem uma pauta de exportação de 2.000 produtos diferentes para um país, nunca a tarifa é igual em cima dos 2.000. Aí você tem a distribuição de produto a produto, né? Então, na verdade, é o que eu esperava. O Brasil não fez nada, o presidente continuou xingando o Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Nisso aconteceu os problemas de Israel, Irã, e BRICS, aquela coisa toda. Então virou um barraco infernal, até que aí, agora, aos problemas econômicos, às razões válidas e as não válidas do governo dos Estados Unidos, adicionou-se esse problema político, a coisa se misturou, e o que aconteceu é que o Donald Trump usou, naquele momento, essa tarifa de 50%, e o que aconteceu nas 3 primeiras semanas após o anúncio? Só ficaram xingando, brigando. Sabe o que me parece isso? Tentando capitalizar, né, em cima disso. É uma bagunça infernal. Olha, se você olhar do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da teoria, do ponto de vista do conhecimento técnico, é uma bagunça tão monumental que qualquer coisa que saia dela sairá com pilhas de defeitos para os dois lados. Eu fico pensando aqui de como seria esse telefonema entre o Trump e o Lula, né? Talvez durando menos de 1 minuto. O Lula diz, olha Trump, vamos conversar, mas de saída eu digo para você que a anistia e a tal da perseguição judicial contra o Bolsonaro, da qual você fala, não tem nada a ver comigo. É uma questão soberana do Poder Judiciário brasileiro e isso é inegociável. Aí o Trump responde para ele, pois é, você que não me entendeu, sem esses assuntos na mesa, eu é que digo que não tem conversa. E aí deu 1 minuto, ok? Obrigado, thank you, até a próxima. Chegou num ponto de tumulto que é impossível uma conversa sadia. Sadia e inteligente, né? Não tem como. Cada um está dizendo uma coisa, apontando para um lado, né? O governo brasileiro insiste em apontar para razões econômicas e o governo Trump insiste, e como reafirmou, que as questões mais cruciais aí são políticas de perseguição judicial, de restrição às liberdades no Brasil, liberdade de expressão, das big techs que estão sendo regulamentadas. Você vê, Júlia Lucia, alguma forma de abrir um canal de diálogo em que esses dois discursos em algum momento se encontrem, afunilem, ou no pain, no gain? Se não tiver sofrimento, não vier alguma sangria nos próximos dias, ninguém vai avançar em nada. O Congresso brasileiro também, que poderia fazer alguma coisa, vai permanecer mudo, calado e só assistindo. Não, a política ela é como se fosse um ser vivo. Então, todo movimento traz uma reação e permanecer do jeito que está, a insistência, né? A tarifa vai ser aplicada, eu não vejo nenhuma hoje, né? Com a leitura das nuvens de hoje, eu não vejo possibilidade de, a partir do dia 1º de janeiro, não começar a vigorar a tarifa de 50%. Agora, a gente sabe que há muitos setores que já estão se reunindo. Esses setores, muitos deles estão acostumados a fazerem contratação de serviços de lobby. Os lobbies atuam muito fortemente dentro do Congresso. E eu entendo que eles já perceberam que onde está mais permeável a qualquer tipo de ação é dentro do Congresso Nacional. E aí, quando eu falo Congresso, que tipo de ação? As principais, tá?
impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o próprio impeachment do presidente Lula. São essas duas as figuras centrais de tudo o que está acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes, por causa dos diversos excessos que ele vem cometendo já há muito tempo, se a gente observar algumas falas, a gente já começa a perceber, inclusive dentro do próprio Supremo, o constrangimento que a gente sabe dos bastidores aqui em Brasília, que já está forte dentro do Supremo. Algumas falas de alguns ministros começam a evidenciar um futuro isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Porque, gente, ninguém continua de mãos dadas quando o amigo está na lama. Na política é assim. Na política, as pessoas elas têm amizades, elas têm relacionamentos, enquanto for conveniente, e enquanto não significar risco para si mesmo. A partir do momento em que você tem uma lupa em cima da cabeça de uma pessoa, que você está de mão dada, a chance de você desgarrar essa mão é gigantesca, porque você não quer que essa lupa vire para você. Então, alguns sinais foram dados, como, por exemplo, o visto do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi suspenso. O do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, não. Ainda não foram suspensos os vistos do atual presidente da Câmara e do presidente do Senado. O fato de ter sido até agora é um recado muito claro para esses dois que estão hoje nas atuais presidências. Então, tudo isso está sendo devidamente calculado. Então, eu vejo sim uma reação vinda do Congresso Nacional, mesmo porque as pessoas estão reivindicando isso nas redes sociais. Domingo agora nós teremos uma outra manifestação, uma manifestação que, ao que tudo consta, não terá a presença do presidente Bolsonaro, então é uma manifestação realmente sem uma liderança política clara, vinda realmente das ruas, e isso é o que mobiliza o deputado e o senador a tomar uma atitude dentro da sua casa. Durante a construção do impeachment da presidente Dilma foi feita dessa maneira. As pessoas começaram a ocupar as ruas, e aí misturaram-se uma série de assuntos, começou lá com um aumento de 20 e poucos centavos, e aí depois já começaram outras reivindicações no bolo. Então, assim, a manifestação de domingo, por exemplo, eu vejo pessoas falando que é uma manifestação para exigir a anistia. Outras pessoas eu já vejo falando que a prioridade tem que ser o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Outras pessoas já colocam em pé de igualdade o impeachment do presidente Lula. O fato é que as pessoas estarão na rua cobrando uma providência. E como estamos mais próximos da eleição do ano que vem, os deputados e senadores eles são mais permeáveis a esse tipo de pressão popular. Então, eu vislumbro isso, um isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo que daqui para frente cada um vai tentar se livrar, vai tentar salvar a própria pele, mesmo porque as consequências não vêm apenas para si, elas são aplicadas em relação à família como um todo, né? Então, nós sabemos de situação de famílias de ministros que os filhos moram nos Estados Unidos, têm empresa nos Estados Unidos, têm uma vida já estabelecida nos Estados Unidos, e vai ficar muito difícil se penas, né, se sanções adicionais forem aplicadas aos seus pais e, consequentemente, aos filhos também. Então, eu não vejo uma paralisia por muito mais tempo, não. A gente pode ter certeza que algo vai ser feito. Agora, só para concluir, todas as falas do presidente Lula, elas foram desastrosas desde o período eleitoral americano. Era a hora que ele deveria ter ficado calado. A opinião dele não interferiria nos votos dos Estados Unidos. Então, uma coisa é Lula candidato, fala o que quiser. Outra coisa é Lula presidente da República. Então, ele já deveria ter se colocado nesse papel, se ele tivesse um mínimo de responsabilidade com o nosso país. Mas não, ele começou a comprar briga com o Trump desde lá, chamando o Trump de nazista. E depois foi só piorando. Foi só piorando. Nesta semana, por exemplo, o Brasil decidiu se retirar do grupo de países que recorda a memória do Holocausto. Inclusive, agora decidiu denunciar Israel pelas ações de Israel na faixa de Gaza. Então, dia após dia, eles estão atacando um parceiro, que é Israel, um parceiro dos Estados Unidos. Então,
assim, o executivo brasileiro, sobretudo a chancelaria brasileira, é muito irresponsável, não está nem um pouco preocupado com o deslinde econômico dessa situação. E para Lula, e foi o que ele falou ontem, para os Estados Unidos o que importa são as terras raras. Então Lula ainda não introjetou na cabeça dele que é uma questão política. Ele insiste que Trump quer ser o imperador do mundo, que os Estados Unidos querem dominar o território brasileiro e tirar as nossas riquezas daqui. Como se ele já não tivesse autorizado a venda de terras raras para a China. Pois é, dá a impressão que o governo do presidente Lula, o PT, eles querem transformar o Brasil numa espécie de Cuba, né? Uma ilha em que tem lá um Fidel Castro, um ditador, um comandante forte, que está esbravejando contra os Estados Unidos e que em algum momento ali toda a população vai se arregimentar ao lado deles e comprar esse discurso. Mas esse não é o recorte da população brasileira, me parece, né? Essa opinião, essa ojeriza, essa hostilização da sociedade e dos valores americanos. Num primeiro momento, houve capitalização em cima desse discurso de soberania brasileira, mas agora começa, né, as coisas a baixar poeira e ali no frigir dos ovos não adianta gritos de soberania, gritos de aqui é Brasil, porque primeiro que os brasileiros, eu acredito que eles não se alinham a esse discurso anti-americano, e segundo que vai doer na economia, né, professor Peu? Já existem levantamentos aí de várias indústrias que começaram a dar férias coletivas, a demitir mesmo funcionários, porque são indústrias, principalmente aquelas ligadas diretamente à exportação para os Estados Unidos, caso da indústria madeireira aqui no sul do país, por exemplo. Quer falar? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estava pensando nesse aspecto para o senhor como economista. O senhor acha que vai ter um efeito de curto prazo de baixa do valor de alguns produtos a nível local, porque o Brasil vai tentar suprir a demanda internamente, já que a gente não consegue exportar? Claro, isso muito de curto prazo, depois vai estourar para fora. Como é que o senhor vê que vai ser esse efeito aqui? Tem e não tem. Resposta besta essa minha, né? Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte, é preciso verificar quem é que está em jogo. De um lado você tem um país, os Estados Unidos, que tem 340 milhões de habitantes, do outro lado o Brasil, que tem 212 milhões de habitantes. Então nossa população é 62% da população americana. Do ponto de vista territorial e populacional, são dois países grandes, no mesmo nível, né? O segundo ponto, esse país, Estados Unidos, tem um produto interno bruto de 29,2 trilhões de dólares. O Brasil, que tem 62,5% da população dos Estados Unidos, o produto interno bruto aqui é 2 trilhões e 200, 7,5% do produto interno bruto de lá. As exportações que o Brasil faz para os Estados Unidos e as exportações que o Brasil faz para a China são relevantes em função do tamanho do produto interno bruto brasileiro. O Brasil tem um produto de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, que é muito pequeno para a sua população, dá 10.450 dólares por ano de produto por habitante, ou seja, a renda per capita é o mesmo conceito, né? Enquanto lá nos Estados Unidos dá 80 mil. Pois bem, o Brasil exporta 60 bilhões de dólares para a China e 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Significa dizer que, quando você olha do ponto de vista das exportações brasileiras para os Estados Unidos, elas significam 2% do PIB. Então, não chega a ser, digamos assim, uma bomba capaz de destruir a economia. Porém, se você pegar o setor de fruta é um produto que tem... aquele setor de frutas tem uma exportação para os Estados Unidos grande em relação a si mesmo. Não grande em relação ao PIB brasileiro. Mas tem um segundo aspecto. Fruta não dá para ficar armazenada como café. Você pode armazenar 10 anos. Você pode colher café, né, lá no interior, eu trabalhei nisso, né? E põe na cooperativa, pode ficar 10 anos no armazém. Fruta não. Fruta tem um prazo para ser colhida, vendida e consumida. Perece rapidamente. Então, qualquer possibilidade de, pela tarifa que os Estados Unidos pode colocar, aumentando o preço lá, não havendo importação, ela perece, joga fora. Então, para o setor de frutas, a afirmação é trágico. O outro setor que você citou aí, o da madeira. Os Estados Unidos têm mania de fazer casa de madeira. Nós aqui usamos muito tijolos, lá eles usam muita madeira. O Brasil é um grande fornecedor de madeira para os Estados Unidos. Tem efeito? Tem, porque vai encarecer, no momento em que o setor de construção civil lá está com problema, vai encarecer o produto para o povo norte-americano importar do Brasil por causa da tarifa, e aí eles vão comprar menos. Então vai cair
vão cair as vendas do setor de madeiras, madeira processada inclusive, para os Estados Unidos. Aí é relevante. Mas quando você pega em comparação o PIB, não é suficiente para criar uma recessão. Então, Anny, tem muito aquela história de para um setor vai ser trágico. Se você analisar aquele setor e verificar o que vai acontecer em termos de perda de exportação, prejuízo de empresas e desemprego, é trágico. Mas não é suficiente para criar uma recessão no Brasil. Porque há algumas coisas também das quais eles não podem abrir mão. Os Estados Unidos, eu imagino que mesmo com tarifa, mesmo com um produto mais caro, não deixará de importar 100% do suco de laranja que importa do Brasil. Né? Mesma coisa a China. 37% desses 60 bilhões que o Brasil exporta para a China é coisa do agronegócio. Mas a China vai continuar importando. E é claro que, se parte disso não é exportado para os Estados Unidos, a China vai se aproveitar para oferecer preços menores. Então isso tem o poder de criar um efeito recessivo dentro do Brasil. Mas a dimensão não dá para saber agora, enquanto digamos assim, esse barraco não terminar. Enquanto essa confusão, né, esse depósito de confusão não tiver suas portas abertas. Por quê? Exatamente pela forma como tudo vem andando, que parece uma briga de criança num jogo de futebol que ninguém sabe como vai terminar. Você falou um negócio aí, quer dizer, e o presidente Lula continua, nesse exato momento, desacatando, xingando, menosprezando, né? A Júlia falou, e chamou de desumano, de nazista. Então é uma coisa tão estúpida que fica difícil para os analistas fazer qualquer análise relativamente inteligente. Mas essas ofensas do presidente Lula provavelmente estão na psique dele, né? Tem a ver com a admiração que ele tem por Fidel Castro, por outros líderes que confrontavam sempre os Estados Unidos. Né? Há uma vantagem que ele é pouco considerado como pessoa lá fora. Porque quando você ouve um xingamento de uma pessoa relevante, tem um peso. Quando você vê de um estúpido, desvaloriza um pouco, né? Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Perdão, a Júlia ia falar qualquer coisa. Deixa eu só, antes de eu ouvir a Júlia, deixa eu convidar os nossos espectadores para apoiarem o jornalismo da Gazeta do Povo, aproveitando a promoção de assinatura da Gazeta por R$ 4,90, R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. Assinando a Gazeta do Povo, você apoia produtos jornalísticos como esse, do Última Análise, no YouTube, que só existem devido à viabilidade dos assinantes, que os assinantes proporcionam para a Gazeta do Povo continuar praticando jornalismo sério e independente. Júlia, você ia fazer um comentário? É que, nossa, realmente eu concordo com tudo. Assim que começou essa crise com os Estados Unidos, teve um momento ali que eu juro que eu fiquei na dúvida se o Lula tinha noção do que ele estava fazendo. E aí eu juntando a pecinha do quebra-cabeça de um lado, de outro, e é bem isso, quando a gente tem uma cabeça estruturada, é natural que a gente pense, a gente procure colocar as ações das pessoas dentro daquilo que seria racional para nós. Mas teve um momento que eu concluí que sim, o Lula, a gente sabe o que está fazendo. Ele está fazendo de propósito. Tudo o que ele quer é a desculpa perfeita para romper de vez com o governo americano. Ele quer romper com as relações internacionais diplomáticas com os Estados Unidos. É triste falar isso, mas ele tem a devida instrução, ele tem os relatórios. E mesmo assim ele toma as decisões de só dobrar a crise. Agora, quando a gente pensa no medo, né, que foi expresso pelo Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, de que, olha, eu estou construindo ali o caminho para uma ligação futura, mas eu não quero que o presidente Lula seja humilhado, naturalmente a gente vai lembrar do caso do Volodymyr Zelensky, e aí, quando aconteceu aquela situação do Volodymyr Zelensky, muitas pessoas falaram, nossa, ele é um garoto, ele, inclusive até do ponto de vista da vestimenta, ele estava vestido de uma forma inadequada. Mas eu enxerguei muita grandeza no presidente ucraniano naquela reunião. Porque ele, gente, quando você tem uma missão com o seu país e você vive essa missão, se for necessário, você se humilha. Muitas vezes você precisa engolir desaforo, muitas vezes você precisa se relacionar com pessoas que você não gostaria, você precisa participar de situações, não por você
mas muito distantes do que você precisa, daquilo que te agrada, mas porque você precisa ser responsável com a sua missão. Então, eu vi muitas pessoas criticando o presidente da Ucrânia, mas eu vi uma atitude de profunda servidão daquele homem em relação à Ucrânia. E ele entregou o que o Trump queria naquele momento. Porque quando você está numa disputa com uma pessoa muito mais forte que você pode ser um tolo e provocar um racha impossível de ser consertado, ou se naquele momento o Trump, e foi o que Trump quis naquela hora, porque a reunião era aberta, Trump quis que Zelensky se humilhasse, aceitasse que, olha, então tá bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos, essa guerra só pode ser continuada, a sua defesa só pode continuar se eu mandar dinheiro para você, então cala sua boca, que quem manda aqui sou eu. E o Zelensky, ele se colocou nesse papel. Resultado, ele não rompeu relações com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, ontem, uma nova decisão do presidente Trump, ele vai adiantar o prazo que ele tinha estabelecido para a Rússia fazer o cessar-fogo. Ele jogou ali uma situação de uma tal maneira que, para mim, ele fez um teste com o Zelensky. E o Zelensky passou no teste, porque ele se mostrou não ser um homem orgulhoso, mas ser um homem que serviu a sua pátria. Lula, não. Não bastasse ter falado quando não foi perguntado, tá ali piorando, e agora é o seguinte, o Trump, ele é um negociador de verdade. Lula falou, né, que o Trump não negociou 10% do que ele já negociou. Até isso ele teve a pachorra de falar. Mas vamos ver se Lula entende o recado agora, que se ele quiser ter diálogo com o presidente americano, ele vai passar por uma humilhação em público, sim. Eu bato uma aposta com vocês. Porque o Trump não é bobo, sabe o que está fazendo, e o Lula se colocou nessa situação e vai ter que pagar o pedágio, sim, por ter falado tanta besteira. Só que você já imagina o resultado. Diferente de Zelensky, que se submeteu em prol do seu povo, da defesa do seu território, Lula não vai fazer isso, porque Lula já negociou o Brasil para a China. Falando em negociar, né, tem muita gente num discurso de que o Lula é um negociador nato, ele já negociou, intermediou muitas greves e conquistas para os metalúrgicos lá no ABC Paulista, então ele tira de letra essa negociação, ele está jogando estrategicamente. Tem gente fazendo um esforço para enxergar as coisas sob essa perspectiva. Deixe-me abusar aqui do tempo e falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa na vida. Como eu disse, né, houve um momento que eu entendi que, por eu ser economista, contador, eu não posso ver o mundo só dessa maneira e tratei de estudar outras coisas e faço isso a minha vida inteira. Eu aprendi uma coisa com a história. Os mais grandiosos acordos da humanidade foram firmados entre inimigos. Os mais estúpidos rompimentos da humanidade foram feitos entre amigos. Se um estadista não entender isso, ele não será eficiente. Uma coisa é fundamental. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que ele tem um problema aqui na América Latina. Os Estados Unidos, se você pegar Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colômbia, os Estados Unidos não podem perder esse conjunto de países como um todo. E o Lula sabe disso. E o Brasil, nesse tamanho. A Argentina já está num lado bom em relação aos Estados Unidos. Deixou de ser aquela Argentina peronista, esquerdista, radical e hostil aos Estados Unidos e ao dólar, inclusive. Então, com o Milei superou isso. Então, a Argentina não é hoje um problema. Aí nós temos o problema da Colômbia, o problema do Chile, o problema da Venezuela, que são problemas sérios, mudando ali de patamares, enfim, de dimensões, mas são problemas sérios. Da Venezuela é grave. E o Brasil tem um peso muito grande. Então, a rigor, é um inimigo, é um rompimento que os Estados Unidos não querem e talvez não vá ter. Mas o Brasil não conseguiu entender as razões dos Estados Unidos para as tarifas. Eu gosto muito de me colocar no lugar do outro. Se eu estivesse lá, com os conhecimentos que tenho, com as ignorâncias também que tenho, eu teria feito aquele tarifaço ou não. Ou aquilo foi feito de um jeito para negociar ou não. Porque tem que entender as razões dos Estados Unidos. Essa razão, que é geopolítica, continental, aqui no nosso continente, é relevante. Os Estados Unidos têm problemas de segurança interna com relação ao parque industrial, que é um negócio que lá no documento do Steve Meyer, em 41 páginas, está bem detalhado. Então, na verdade, a Júlia tem razão. O problema é que nossos negociadores são muito ruins. E tem mais um outro aspecto.
No Brasil, se você pegar ministro da Fazenda, presidente da República, aliás, o Brasil tem 2 ministros das relações exteriores. Um, que é o verdadeiro, que está no cargo, que tem pouca consideração, e um outro que é o assessor, que é o Celso Amorim, e que todo mundo sabe que faz a cabeça do presidente. Então, até a equipe governamental do Brasil é bagunçada. O Haddad, por exemplo, tem hora que eu olho para a cara dele, posso não gostar, ele mesmo disse que estudou economia 2 meses só para passar no exame da ANPAC, lá que não entende nada de economia, mas me dá até pena, porque ele tenta falar algumas coisas que fazem sentido, né? Nessa confusão. Aliás, eu imagino que nos Estados Unidos, quando eles olham esses grupos, eles falam, no Brasil não dá para saber para onde o barco vai, porque Mauro Vieira rema para um lado, ou para lado nenhum, o Celso Amorim rema para outro, tenta fazer o Lula remar para o lado dele, aí o Haddad tenta remar para o outro lado, o Alckmin, na verdade, rema com seu mutismo, que, portanto, não o define, a não ser aquela fotografia com aqueles terroristas. Então, veja como o Brasil é bagunçado. A Júlia tem razão. Esses camaradas não estão pensando que o Brasil é um país com 212 milhões de habitantes, uma pilha de problemas, e vem com essa história, não, eu vou ter que me humilhar. Espera um pouco. Na vida, quantas vezes você tem que recuar? Eu nem gosto da palavra humilhação. Na política, são recuos. No judô tem um provérbio, recuar para melhor saltar. Quer dizer, então, olha, tem hora que eu olho isso, eu não sei se nós somos um bando de amadores ou um bando de imbecis que quer dirigir o país, que me parece uma coisa que é como um piloto de bicicleta dirigindo um jumbo com 500 pessoas dentro. Boa metáfora. As expectativas em Washington são de que as coisas ainda vão piorar bastante antes de começar a melhorar com o Brasil. Espera-se ainda para esta semana, e talvez antes ainda de vigorar o tarifaço, novas sanções a ministros do STF, integrantes do primeiro escalão do governo Lula. E a artilharia pesada viria por meio da Lei Magnitsky, que permite uma série de sanções a indivíduos que violam os direitos humanos e fazem perseguição política. Se o Brasil e os Estados Unidos não se sentarem à mesa para negociar, alguma dúvida de que a Lei Magnitsky será aplicada em breve? Pois olha, o jornalista Paulo Figueiredo, que é exilado lá nos Estados Unidos, escreveu hoje um artigo na plataforma X com o seguinte título: Como o Brasil vai quebrar após as sanções Magnitsky a Alexandre de Moraes. Ele enfatiza que a pessoa sancionada pela Lei Magnitsky fica imediatamente bloqueada no sistema financeiro americano e qualquer cidadão, banco ou empresa americana são proibidos de fazer negócios com essa pessoa. Isso tem um efeito cascata ao redor do mundo. Bancos e empresas que operam com dólares ou que têm alguma ligação com o sistema financeiro americano iniciam o processo automático de bloqueio. Encerram contas, travam cartões, congelam ativos e rompem qualquer vínculo comercial com o sancionado. Isso acontece em praticamente todos os países do mundo, porque nenhum banco ou empresa quer correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. E aí o jornalista aponta um efeito disruptivo que não se limita às contas deste ou daquele ministro e seus familiares, mas que pode atingir todo um sistema bancário. A coisa será chegar ao ponto de asfixiar mesmo até o sistema bancário brasileiro, caso o nosso sistema bancário seja obrigado a escolher entre bancar Alexandre de Moraes contra as sanções americanas, né? Vamos supor que o governo brasileiro e o STF falam, não, os bancos aqui não vão desbancarizar o Alexandre de Moraes ou as pessoas que foram sancionadas pelos americanos. A Lei Magnitsky não vale aqui para nós. Aí, um efeito cascata que pode ir piorando as coisas, tal da bola de neve, né, Pio? Por favor. Anne, exatamente. Então, eu não sei se os bancos brasileiros vão ou não acatar, mas que vai ser um efeito, como a Julia Lucy disse. A gente já está começando a ver as diferenças, né? Diferença de trato, diferença de conversa. Ter essa proibição, tanto dos vistos, né? Agora os ministros que adoram viajar, adoram dar palestra lá em Nova York, na ONU de Nova York, né? Quantas vezes já não foram lá para falar sobre a harmonia entre poderes, sobre como o Brasil é um país maravilhoso, não vão poder ir mais. E aí, com a aplicação dessa sanção, eu imagino que agora as coisas começam a mudar, porque eles começam a entender a dimensão das ações deles, especialmente falando de Alexandre de Moraes, né? Que se acha ali o detentor da caneta e de todo o poder, quando ele vê que há um confronto externo, aí talvez ele realmente recue. E eu acho curioso também quando eles trazem esse argumento de soberania nacional.
Isso não é intervir na soberania nacional, né? É uma decisão da soberania dos Estados Unidos. É os Estados Unidos aplicando uma lei norte-americana para pessoas que violaram a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque vamos lembrar que isso tudo começa quando há esse ataque do Alexandre de Moraes contra o Rumble, uma plataforma dos Estados Unidos, com cidadãos norte-americanos, inclusive. O Paulo Figueiredo, o Constantino, que tem a cidadania norte-americana, né? E recebe lá a medida de bloqueio das suas contas. Então, ou seja, há pessoas intervindo na liberdade de expressão nos Estados Unidos, recebem sanções nos Estados Unidos, e aí a culpa é da soberania nacional, daí estão intervindo na nossa soberania. Não é. É uma arma que existe dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro, sim, foi para lá, conversou com as autoridades e agora isso tá no jogo aí. A gente vai ver como vai agir daqui para frente. E também eu acho curioso também esse argumento de soberania, que não se fala de soberania quando a intervenção é no Peru. Quando a gente fala lá, vai lá na Justiça do Peru falar que está errado a ex-primeira-dama do Peru ser condenada e traz para o Brasil. Ou na própria Argentina, né? Quando Cristina Kirchner é condenada, vai o Lula lá, fala que a justiça está errada, pede para Cristina Kirchner ser solta, aí é um presidente de um país fazendo pressão em outro país, mas aí não é intervir na soberania da Argentina. Então, assim, vamos aguardar os próximos passos. Achei super interessante esse texto do Paulo Figueiredo. Inclusive, teve um evento agora em Miami que eles foram discutir sobre a Lei Magnitsky e as aplicações também, que eu vi alguns participantes que relataram sobre essa possível sanção. E a gente vai ficar esperto aí, porque se for aplicada, de fato, talvez as coisas comecem a mudar aqui no Brasil. Como é que você vê, Júlia, o desencadear de fatos e complicações vindo mesmo essa punição extra, esse castigo extra aí da Lei Magnitsky para alguns personagens da República Brasileira? Vejo qualquer possibilidade de os bancos não respeitarem ordens, porque o sistema SWIFT, ele é conectado no mundo inteiro. Então, se algum banco quiser continuar tendo a possibilidade de comprar dólar, vender dólar, ter conta no exterior e oferecer isso a seus clientes, ele vai ter que estar conectado no sistema SWIFT. Inclusive, esse é o grande ponto que os libertários, e aí a gente tem o principal expoente político do libertarianismo, é o Milei, né? Exatamente por causa dessa conexão indissolúvel, indelével e indiscutível do sistema SWIFT, é que os libertários defendem tanto a utilização das criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Porque quando você usa um Bitcoin ou uma outra criptomoeda, não é esse sistema SWIFT que é acionado. Então, por isso que é tão importante entender sobre criptomoedas. Inclusive, até onde eu sei, a deputada Carla Zambelli só conseguiu chegar na Itália e está lá até hoje porque tem reserva em Bitcoin. Porque se ela não tivesse, ela não teria conseguido sobreviver esse tempo todo. Então é importante que as pessoas entendam sobre esse sistema para exatamente terem condições de fugirem dos arbítrios dos estados. Porque o estado, se ele puder, ele vai perseguir o seu opositor. Ele vai tirar condições de sobrevivência de seu opositor. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de raciocínio, sobretudo hoje no nosso país. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade real de haver uma ordem de suspender as contas bancárias de pessoas brasileiras e os bancos não cumprirem. Assim, zero. Eu acho que os próprios ministros também já sabem disso. Ainda mais, veja, o que foi que o Ministério da Justiça publicou. Não sei se foi ontem ou se foi hoje. Quando indagado se as ordens do ministro Alexandre de Moraes relativas à plataforma Rumble, se elas caberiam ser aplicadas no território fora do Brasil, o Ministério da Justiça disse que não, que as ordens do ministro Alexandre de Moraes, elas valem para dentro do território brasileiro. Veja, é mais um sinal. É mais um sinal. Esse recado, para mim, é o seguinte: o Ministério da Justiça ele já quer começar a distanciar o poder executivo da figura do ministro Alexandre de Moraes. Então, olha,
até para dar um embasamento para a AGU, talvez até nem encampar a defesa mais do ministro Alexandre de Moraes. Porque perante os processos que ele está respondendo, é a AGU que vai entrar para defender, num erro flagrante, porque a AGU não é para fazer defesa de CPF. Né? Mas, enfim, a AGU foi acionada, parece que a AGU começou a procurar um escritório no exterior para defender o ministro Alexandre de Moraes, aí agora o Ministério da Justiça dá essa declaração. Então, assim, se a gente começar a fazer a leitura de sinais, as pessoas aqui no Brasil, as autoridades já começaram, de alguma maneira, a tentar se proteger para não sofrerem tantas consequências assim. Que está mais do que claro que a Lei Magnitsky vai ser aplicada. O que eu sei é que dentro do território americano, o que o Trump estava tentando era trazer mais força para a aplicação dessa sanção. Essa que é uma sanção administrativa que prescinde o contraditório e a ampla defesa, então basta o governo decidir e está decidido, só que lá nos Estados Unidos a oposição democrata ela é muito forte, ela faz muita pressão contra o governo Trump. Então, a partir do momento em que a Magnitsky for aplicada em relação a autoridades brasileiras, os democratas vão se opor a isso e vão reivindicar perante a Suprema Corte americana que suspenda a decisão tomada pelo governo americano. Isso, inclusive, já está super comum. Até na questão das tarifas mesmo, já há algumas empresas, o setor de café dos Estados Unidos já entrou na justiça contra a tarifa de 50% do governo Trump, alegando excesso, tentando mostrar que não é justo que todo um setor produtivo nos Estados Unidos seja prejudicado para proteger um único brasileiro, que no caso o presidente Bolsonaro. Essa é a argumentação que eles estão usando lá, né? Então, se a gente começar a fazer leitura de sinais, já começa a haver uma tentativa de distanciamento para prejudicar menos pessoas e para que alcance menos pessoas, né? Porque, inclusive, talvez, o que a gente tem notícia é que já houve, inclusive, um encaminhamento do nome do presidente da OAB Federal, né? Então, assim, a coisa está só piorando, assim, e ficar sem cartão de crédito, ficar sem visto e ter a sua parentela na mesma condição, olha, não é nada fácil, não. Com o risco de estender também para a União Europeia. Olha, eu concordo com a Júlia, mas eu queria acrescentar o seguinte. Por tudo que eu li dessa lei Magnitsky, eu digo o seguinte, se ela fosse aplicada integralmente a todos os agentes, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse embrulho, ela tem uma capacidade de quase que inviabilizar a economia do país. Porque ela vai escalando, você imagina a hora que pegar todo o sistema bancário. E aí eu me perguntei, não sei se a Júlia pode esclarecer isso aí, o seguinte, ela pode ser aplicada parcialmente e não integralmente? É mais ou menos como se você tivesse 5 armas nas mãos, se você usá-las todas, porque a lei obriga que use todas, ao aplicar a lei Magnitsky, use todas as armas dela, ela inviabiliza. Pode inviabilizar e criar um conflito interno, essa história dos bancos, né? O que os bancos vão fazer? Vão defender os seus clientes do STF ou vão abandoná-los e não sofrer. Então, se a resposta for não, a lei Magnitsky tem um conjunto de armas, mas é possível que o agente aplicador da lei Magnitsky não precisa aplicá-la integralmente, não precisa aplicar todas as armas. Se a resposta for sim, eles não precisam aplicar todas as armas, pode aplicar algumas, até o ponto em que eles achem suficientes para o propósito. E aí eu digo isso porque isso me lembra muito bem a teoria da relação entre o senhor e seu escravo, lá no tempo da escravidão. Por exemplo, o escravo nunca sabia quantas chicotadas ele ia levar a cada semana. Toda semana ele recebia algumas chicotadas por não ter cumprido alguma coisa que nem era explicada direito ao escravo. Então, e aí os senhores escravos, então de repente no sábado o escravo X recebia 50 chicotadas, mas no outro sábado era 35, no sábado seguinte era 130, para deixar o escravo confuso. Porque se ele soubesse qual o número de chicotadas todos os sábados, ele meio que se adaptava, né? Então não sabia, mas tinha uma coisa que o escravo sabia, que o número de chicotadas não seria o suficiente para matá-lo. Porque o senhor do escravo queria castigá-lo, mas não matá-lo. E, evidentemente, ninguém quer matar um país e um sistema bancário do tamanho do brasileiro, um sistema que tem toda a interação mundial no comércio exterior. Mas essa minha conversa
só faz sentido se a resposta for sim. A lei Magnitsky pode ter suas armas aplicadas não totalmente. Eles podem escolher algumas e abandonar outras. E isso que a Júlia falou, eu vi hoje, Júlia, eu até li o documento do Ministério da Justiça e me assustei. O Ministério da Justiça diz 2 palavras. Aqueles e-mails que o Alexandre de Moraes mandou lá para os Estados Unidos, aquela coisa, eles são inválidos porque não obedeceram todo o rito de passar por Ministério de Relações Exteriores. Então são inválidos. Mas são ilegais. E aí eu falei, bom, mas mesmo que tivesse passado, então a ilegalidade estaria. E isso me chamou muita atenção, porque, na verdade, foi uma autoridade de um departamento interno lá do Ministério da Justiça que trabalha com esse assunto, num ministério que é dirigido por um ex-STF, que é o Lewandowski. Então, isso eu digo, opa, eles estão dizendo, não, nós não vamos destruir o Brasil, né? É a história do servo do escravo. Não vou dar tantas chicotadas que eu venha matar o escravo, porque aí morto ele não me serve para nada. A comparação com o chicote vale muito, mas ela assusta um pouco porque a gente precisa preparar o lombo, né, pessoal? Para tomar as chicotadas, não sabemos quantas que vem. Júlia. Eu confesso que eu não posso responder com precisão se pode ser aplicado em parte ou não, mas o que a gente sabe já de histórico é que houve aplicação em relação a algumas pessoas e houve alguns bancos que descumpriram as ordens e houve a imposição de multas bilionárias. Então, eu realmente não acredito que algum banco aqui no Brasil queira pagar para ver e ser sancionado em multa de bilhões de dólares, né? Gente, eu realmente acredito que o dinheiro vai vir como primeira baliza para qualquer decisão de qualquer agente político nessa história toda. Então, o banco ele vai evitar ser punido com multa, as pessoas vão evitar perderem os seus patrimônios, a gente vai ver sempre essa tentativa de esconder o patrimônio, de colocar no nome de laranja, e aí a investigação da seção 301 dos Estados Unidos vai pegar os laranjas dessas autoridades também. Porque a gente sabe, a gente já normalizou uma prática aqui no Brasil que a gente não deveria ter normalizado, mas que é a existência de escritórios de advocacia, de esposas ou de filhos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, e esses escritórios pegam causas que são analisadas dentro da corte. Então, na hora que começar a fazer uma investigação do quanto o filho, a esposa movimenta, gente, a gente vai ver muita coisa acontecer. A gente vai ver muita coisa acontecer. Porque é um absurdo, é um conflito de interesses muito grande ao ser permitido que esses escritórios existam e, principalmente, que eles possam atuar perante a Corte do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E o governo americano sabe disso, né? Não apenas o americano, mas o governo português também. Lá em Portugal existe o Partido de Direita, o Chega, que está levando adiante algumas denúncias em relação a um ministro especificamente. Então, tem muita coisa que vai acontecer ainda. O que eu sei, o que eu imagino, pela experiência que eu tenho, é que agora é hora de conter danos. E essas pessoas que estavam fazendo piadas ali inicialmente, depois da suspensão dos vices, viram que o Trump está falando sério. E ele ter fechado o diálogo da Casa Branca, ficou mais claro ainda que ele não está trucando, né? Porque é comum o Trump fazer isso. Inclusive nos Estados Unidos é até piada. O Trump sempre vai e volta. Beleza, os incautos podem fazer piada, mas isso é nitidamente uma estratégia de negociação. E com isso ele vem conseguindo fazer o que ele quer. Ele está negociando com todos os países. Como a Anne falou, a questão dos Estados Unidos impor uma tarifa não tem nada a ver com atacar a soberania dos outros países. Os outros países não encararam dessa maneira. É só a gente que encarou dessa forma infantil. Então, enquanto ficou discutindo soberania, perdemos o tempo, a tarifa vai ser aplicada, vamos quebrar a nossa economia, e os outros países, neste mesmo período, negociaram com os Estados Unidos. Respondendo a sua dúvida, eu pesquisei enquanto isso, Pio, e realmente a Magnitsky pode ser aplicada de forma específica, direcionada a alguns atores de um outro país, né, e conforme a responsabilidade que cada um possa ter dentro de alguma violação
dos termos que essa lei permite a aplicação de sanções. Então ela pode ser dosada e direcionada. Olha, o jornalista exilado nos Estados Unidos que discorreu sobre isso, Paulo Figueiredo, disse que há precedentes, lembrou que há precedentes de multas pesadas para bancos que desobedeceram já às sanções americanas. O BNP Paribas, não sei como é que fala esse nome francês. BNP Paribas, o maior banco da França. Paribas, olha, tá vendo? Já temos jeitos de pronunciar diferente. Mas enfim, o maior banco da França foi multado em 8,9 bilhões de dólares por desrespeitar sanções americanas contra o Irã e o Sudão. O Standard Chartered do Reino Unido, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O Commerzbank da Alemanha, mais 1 bilhão e 450 bilhões de dólares. Nenhum deles operavam diretamente nos Estados Unidos, mas tinham conexão com o sistema financeiro americano e aí acabaram sendo sancionados. A gente sabe que o sistema bancário brasileiro é robusto, né, Anne? Mas mesmo um sistema robusto, os nossos banqueiros vão estar dispostos a pagar tamanho preço, né, para se posicionar em defesa ou a regimentar-se ao lado do Alexandre de Moraes e sua bandeira nacionalista? Pois é, eu acho que nessa hora Moraes e toda a turma estão no banco sacando todo o dinheiro para colocar debaixo do colchão, né? Deve ser a estratégia que eles estão tendo, porque eu acredito que não são favoráveis às criptomoedas, como a Júlia elencou anteriormente. Acredito que não, que os bancos brasileiros devem seguir também as normas, e inclusive tendo em vista esse histórico aí de multas bilionárias para bancos que descumpriram. Então, realmente, é uma bomba que está por vir. Talvez poderia ter até sido aplicada antes das tarifas, né, para pressionar os ministros, mas poupar a economia brasileira, mas a gente sabe que vai além, como a gente discutiu hoje, o programa inteiro vai além do que só um conflito ali e as discussões entre Lula e até as questões dos ministros. Essa estratégia das tarifas vai muito além, é uma estratégia geopolítica maior. Agora, a questão da Lei Magnitsky me parece uma questão mais local contra os abusos do STF, diferente das tarifas. Tem aquele ditado, né, que diz que não há paz em casa em que falta pão. No caso, o pão é a confusão que vai se estabelecer na economia brasileira e aí vai ser difícil ter essa harmonia que muitos defendem, né? Ninguém acusa ninguém, tudo compadrio, estamos fechados todos juntos. Se começa a ter problema, bagunça da economia e muitos prejuízos para um setor, para outro setor, para esse banco, para aquele outro banco, não vai ter como não haver briga, discórdia e as pessoas puxando para lados diferentes nesse ambiente. Mas deixe-me fazer uma observação sobre bancos. Você sabe, eu fui vice-presidente de banco, né? Então, os bancos têm uma característica muito curiosa. A instituição bancária é uma instituição que tem peculiaridades e acabou sendo necessário que o mundo padronizasse uma série de procedimentos de estruturas dentro de instituições financeiras. Nós falamos bancos, mas são instituições financeiras, todas que intermediam capital. E esses acordos mundiais, os bancos no mundo, há muitas regras de funcionamento que são iguais no mundo inteiro. Por quê? Porque eles se reúnem na Basileia, lá na Suíça, e fazem os tratados. Esses tratados são poucos. Tanto é que nós estamos na Basileia 3 ao longo de décadas e décadas. E os bancos, nesses tratados feitos na Basileia, esses tratados vêm para dentro de cada país, todo país que tem banco que participa do Tratado da Basileia, e dentro do país vira uma legislação, e essa legislação simplesmente não modifica o que foi o tratado. Então, eu conheço o Tratado da Basileia, eu fui vice-presidente de banco, já li aquilo, já li todos os três, né? Estamos no terceiro. E ali há uma série de procedimentos que são obrigatórios para se transformar em lei. E, na verdade, há determinadas regras que os bancos do mundo inteiro têm que obedecer. Então, não importa se ele é alemão, se ele é francês, se ele é brasileiro, ele está dentro do Tratado da Basileia. E se ele transgredir aquilo, ele é passivo de punição por transgredir tratado do qual ele participou e que foi confirmado no parlamento do país. Então, eu estou com essa, digamos assim, crença, né, mais uma crença, de que um sistema bancário inteiro não vai se deixar destruir para defender 4 ou 5 pessoas físicas. Lembra que eu disse o seguinte, que os mais grandiosos acordos no mundo foram feitos entre inimigos. E os mais desagradáveis e decepcionantes de desacordos, rompimentos, foram feitos entre amigos.
Amigos, negócios à parte também, né, É a Pio? circunstância que define. Amigos, negócios à parte. Pode ser que a gente veja daqui para frente com a chegada das sanções e como uma bomba, né? Uma bomba de efeito moral que se joga e espalha a multidão. Vai haver um espalhamento aí dos atores políticos brasileiros. Bom, muito obrigado, Júlia Luci, novamente pela conversa, pelo bate-papo aqui no Última Análise. Foi um prazer ter você com a gente. Obrigado, Anne Dias, igualmente um prazer. E professor José Pio Martins, até o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelas companhias agradáveis aqui do mundo jurídico, que é uma coisa maravilhosa, né? Você aprende muito. É isso. Obrigado especialmente a você que acompanha a Última Análise. Venha sempre com a gente debater os grandes temas do país, de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e a reprise no dia seguinte. Obrigado novamente. Até o nosso próximo encontro.